Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade. Fiquei pensando sobre os últimos acontecimentos na cidade de São Paulo em relação a toda essa confusão, a este ruído de comunicação entre os trabalhadores da educação infantil. E aí eu fiquei pensando, que calvário, hein, gente? Que calvário. E aí eu fiquei pensando por que todas essas coisas estão acontecendo. E aí me veio Judas, o famoso Judas, que foi o responsável pela crucificação de Cristo, né? E aí eu fiquei pensando, e eu identifiquei também uma situação semelhante na questão da educação infantil da nossa cidade, pensando na nossa história, no envolvimento das pessoas, no interesse de algumas pessoas, de alguns interesses que estão por detrás de toda essa questão. E aí tocou no meu coração de fazer esse vídeo e fazer uma provocação para todos os trabalhadores da educação infantil, para que os mesmos e as mesmas reflitam de que lugar é esse que pessoas que nunca passaram por ele, que o desconhecem totalmente, estão falando. Não tem como nós permitirmos que os que têm desconhecimento desse lugar, e este lugar a qual eu me refiro são as unidades de educação infantil, quererem dizer como nós temos que fazer a luta. Aliás, uma luta que nós sempre fizemos. E se nós chegamos até onde chegamos, foi porque nós a fizemos e muito bem. Agora, é claro que a guerra para fazermos com que a sociedade entenda que esse espaço é educacional, ela ainda não terminou. Então, há mais de 2 décadas nós temos vencido batalhas importantes, mas ainda não vencemos essa guerra. E não a vencemos por quê? Porque nós a fazemos solitária, não é? E por diversas vezes nos deparamos com atores que entram no nosso cenário que, ao invés de colaborarem para que caminhemos em passos mais largos para vencermos essa guerra, retrocedemos. E é o que está acontecendo neste momento, né? Neste momento que, para alguns, a decisão da proibição de férias coletivas e recessos nas unidades de educação infantil só veio à tona agora. Agora, nós que temos responsabilidade com o setor, que somos seus protagonistas, ou seja, somos os sujeitos e sujeitas da educação infantil, temos nessa questão nos debruçado e nos esforçado desde o primeiro momento que os defensores entraram com ação na justiça, né? Aqueles que têm memória fresca, conhecem a história e no seu presente continuam sempre atentos e interagindo, sabem que essa questão não é de agora e que, lamentavelmente, foi escondido da maioria dos trabalhadores. E aqui eu quero muito diretamente dizer
os trabalhadores da EMEI, que são educação infantil, que fazem parte da educação infantil, de que a ação não os atingiria, não é? E agora, como não dá mais para esconder, criaram uma imensa confusão, como se fossem eles terem feito o que nós fizemos, que a coisa, por exemplo, essa proibição só não aconteceu no início de 2008 devido à nossa ação, à nossa atuação. Mas o que aconteceu? Como a imprensa, por desconhecimento, deu que a proibição exigida pelos defensores fossem só para 6, aliás, utilizam a palavra creche, que não existe mais. A lei que eu criei, ela transformou, nós mudamos o nome creche para centros de educação infantil na cidade de São Paulo, criando concurso, lembram-se? Criamos 4.000 cargos, né? Na época, como professor de desenvolvimento infantil, porque os mesmos que agora se dizem representantes da educação infantil e estão promovendo essa confusão no seio da categoria, eram contrários à inserção das creches na educação, como preconizava a LDB de 96, que dava prazo para que estados e municípios inserissem nos seus sistemas de ensino as creches e pré-escolas, né? Regulamentando essa questão. E que a gente sabe na cidade de São Paulo que isso só foi possível no governo Marta Suplicy, porque o vereador presidente sempre foi contra isso. Ele era contra, ele dizia que o professor cuida da cabeça e as ADIs cuidavam do corpo, e que o lugar desses equipamentos era na assistência. Então, a gente, através das nossas lutas, rompemos com isso, inserimos os então equipamentos conhecidos como creche no sistema educacional do município e iniciamos uma transição que precisaria garantir uma série de medidas que fizesse com que a educação infantil da cidade de São Paulo se encontrasse consigo mesma. Agora, eu costumo dizer que ainda estamos num processo de transição. Muitas questões, muitas legislações ainda têm que ser feitas, muitas acomodações, mexer com muitos comportamentos, com muita interferir nessa questão cultural da sociedade, que infelizmente ainda por omissões de setores que poderiam colaborar, ainda não enxergam esses espaços como um direito da criança, não é? Ainda tem aquela máxima que é um espaço público para atender primeiramente a necessidade dos pais, das mães que trabalham fora. E através de anos de lutas, isso não se justifica mais. Nós avançamos e foi uma luta árdua. Só aqueles que acompanharam até a questão desse convencimento no Congresso Nacional, quando aprovada a LDB de 96, que é a educação. E sendo educação, é um direito da criança. E a gente percebe que por miopias pedagógicas, por desconhecimento, por não terem participado dessa luta que caracterizou e garantiu esse espaço como um direito de criança, ainda confundindo e para alguns é interessante que essa confusão permaneça, que é um espaço para a mulher que trabalha fora. E aí aqui eu quero lamentar
os vários equívocos que companheiras e companheiras militantes do movimento de mulheres, da qual eu também faço parte e fiz parte ao longo da minha história de militância, de não entenderem que a luta tem que ser cobrar dos governos políticas públicas outras que garantam, né, para aqueles pais que precisam terem um lugar para deixarem os seus filhos enquanto trabalham, mas que não é esse lugar, certo? Esse lugar para a criança pobre, para as crianças, na sua maioria, que utilizam essas unidades, é garantir a ela ter um direito a uma educação pública e de qualidade, com profissionais capacitados, enfim, o mesmo direito que tem as crianças de classe média. Porque se é verdade que a educação, o futuro inicia na educação infantil, que a educação infantil é tudo, o resto são consequências, nós precisamos avançar. E esse avanço é garantir políticas públicas, espaços públicos, como são os SEIs e as EMEIs, que venham a garantir esse direito para as crianças que necessitem do atendimento à rede pública, ter direito ao acesso à educação, como está colocado em todas as legislações, né? Todas as legislações e todas as diretrizes. Mas voltando ao momento atual, onde eu, no início da minha fala, estava comparando essa questão com esse momento em que toda a sociedade, e aqui eu quero dizer que eu não estou absolutamente desrespeitando a fé de ninguém, mas eu pensei em fazer uma reflexão em relação a esse momento da sexta-feira, né? Que todos estão muito voltados a uma reflexão espiritual sobre o Calvário de Cristo, a crucificação e a própria ressurreição. E aí, pensando que a educação liberta e que a Páscoa significa exatamente a passagem da escravidão para a liberdade.